Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui, Ricardo Riamonde, com uma Masterclass para vocês. Nessa Masterclass eu resolvi fazer algo, já que a gente já falou de cor, já falou de valor tonal, falou de composição, falou de ferramenta, então agora eu vou trazer uma coisa onde a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas coisas, só que a gente vai fazer uma análise de uma cena. Por que a gente vai fazer uma análise de uma cena? Porque muitas vezes, como estudo, a gente tem a tendência de reproduzir algo que a gente esteja vendo, então eu poderia pegar uma dessas cenas para estudar uma reprodução, e aí nessa reprodução eu já vou realmente aplicar isso como um estudo. Muitas vezes a gente quer criar, então a nossa criação também pode ser um estudo, né? Um estudo de cabeça ali de uma certa criação, mas a gente também pode analisar as coisas que já existem, né? Seja uma ilustração, seja um frame de um filme, uma imagem, uma fotografia. Então o que é essa análise? É a gente pegar uma cena que a gente gosta, uma imagem que a gente gosta e começar a entender, olhar para ela com um olhar mais crítico, um olhar mais analítico, não necessariamente crítico, porque crítico a gente entra em julgamento de estar bom ou não, né? Se a gente gostou, então pra gente já tem um atrativo. Então um olhar mais analítico pra gente pensar por que essa imagem está interessante, o que ela tem de interessante. E nesse processo de analisar, a gente vai começar a destrinchar essa imagem, entender por que ela está funcionando e aí, consequentemente, começar a levar isso para as nossas produções. Tá bom? Então o que a gente vai dar uma olhada aqui, eu peguei alguns frames daquela série nova chamada Mandalorian, que é uma série do universo Star Wars que passa no Disney Plus, que é um canal novo, né, da Disney de streaming, que ainda não tem no Brasil, em algum momento, acho que ano que vem chega, mas dá para ver pela internet, tem um monte de fontes aí que a gente consiga assistir. Se você não tá por dentro dessa série, você já viu essa imagem aqui, ó, do bebê Yoda. Nossa, já choveu na sua timeline, eu tenho certeza, imagens dessa criaturinha fofinha que é o bebê Yoda. Mas vamos lá, vamos concentrar aqui no que a gente tem para fazer. Então a gente vai dar uma olhada, separei algumas imagens, mas eu vou pegar principalmente essa daqui, tá? Pra gente poder dar uma analisada nela. Então o que eu vou, pensando de uma forma construtiva, de construir uma imagem, então vamos usar um pouco do princípio que a gente já trabalhou aqui na Masterclass. Então eu vou primeiro dar uma pensadinha na estrutura. Então eu vou colocar aqui, ó, estrutura. Então, como se a gente fosse pensar desenhando. É uma coisa interessante, quando a gente lida com desenho e com pintura, a gente pode ter pensamentos um pouquinho diferentes. Em desenho, a gente vai trabalhar bastante estrutura, na pintura também, mas na pintura a gente também pode pensar em massas, que é um pensamento um pouquinho diferente. Mas vamos aqui na estrutura para a gente ter um primeiro contato. Então, eu vou fazer aqui de uma forma bem simplificada, vou seguir aqui mais ou menos a proporção. Não tenho a necessidade de me preocupar em ser tão fiel assim, criar um novo layerzinho. Então, para a gente dar uma analisada, ó, vamos baixar aqui um pouquinho nossa transparência, jogar esse cara aqui para cima, que aí eu posso fazer esse carinha aqui. Pronto. Se eu tiver, tem um layer a mais ali se eu precisar. Então, vamos dar uma analisada aqui, ó, fazer nele. O que a gente tem nessa cena? Então a gente tem um herói, né? Tem um personagem, ó, ele tem aqui, vou fazer bem rabiscadão, deixar uma posição mais confortável aqui. Então a gente tem aí uma estrutura de um personagem, certo? Vou fazer aqui, um braço, beleza, aqui também, né? Aumentar um pouquinho aqui, então tem uma estrutura aí, a silhueta dele já tem um outro elemento aqui, né, a arma dele ali, pra gente ter isso nessa construção. Então a gente já tem um primeiro esboço aqui, se a gente fosse construir, né? Então a gente teria aqui uma coisa sendo ocupada nessa região aqui da nossa cena, tá? Vou fazer mais simplificado ainda. A gente vai ter ali uma estrutura X, tá? Então a gente já está começando a dar uma pensada aí o que está acontecendo. O restante é totalmente cenário, né? Então a gente tem elementos que sustentam esse personagem, tá? Primeiro eu vou falar da estrutura, né? Então vamos dar uma olhada no contexto geral. Lá atrás a gente tem uma certa perspectiva, né? A gente tem algum cenário acontecendo. A gente tem aqui, ó, um elemento de cenário interessante que, querendo ou não,
a gente tem que pensar também o seguinte, eu estou analisando um filme, né, uma série, uma sequência de imagens em movimento. Né? Aqui a gente está olhando de forma estática, a gente está olhando um frame só, esquecendo que isso tem uma continuidade de movimento. Então quando a gente pensa em imagem, como é uma coisa estática, a gente tem que ter mais elementos muitas vezes para contar melhor a nossa história. Na sequência de um filme, isso já vai estar no contexto do movimento, tá? Mas a gente tem aqui elementos que eles funcionam pensando de uma forma estática e estética, que a gente tem um todo ali, alguma coisa que dá um certo direcionamento também de apontar para o personagem, tá? Então a gente tem isso. Se a gente fosse construir isso como uma ilustração, a gente poderia pensar nessa questão aqui, tá? De ter um direcionamento. Aqui atrás tem uma coisa interessante, que é aqui tem uma parede que ela termina, mais ou menos aqui, e aí tem outro todo lá atrás, e é legal que ele passa por trás aqui da cabeça, ó. Tem um efeitinho chamado, vamos colocar aqui, ó, overlap. O que é o overlap? Quando a gente tem uma determinada informação, vamos colocar aqui, e eu tenho uma outra informação aqui, clarear um pouco, vou colocar ela para trás. Então eu posso ter, por exemplo, esses dois elementos numa cena assim, ou eu posso ter esses dois elementos assim. Então essa sobreposição do elemento mais escuro à frente, nesse jeito ele está fazendo um overlap, ele está fazendo uma sobreposição mais interessante do que eu só alinhar os dois lado a lado. Então com isso eu consigo, por exemplo, criar a questão de profundidade, eu consigo começar a criar, porque esse campo de profundidade, né, esse eixo a mais, porque no 2D a gente tem basicamente o eixo X, né, e o eixo Y, né, horizontal e vertical. Isso vou colocar aqui Y, para quem mexe com 3D, isso aí também é legal que a gente vê isso no universo 3D. Então o X e Y é a imagem bidimensional, duas dimensões. O 3D, o que ele tem? Ele tem um eixo a mais de profundidade, né? Em programa 3D a gente tem o eixo Z aí, essa profundidade. Então quando a gente faz um overlap, ele ajuda, por exemplo, na questão de uma profundidade, né? Então a gente conta a história de uma forma mais interessante. Tem outros exemplos aqui, ó, que a gente vê bem esse overlap acontecendo. Então aqui nessa cena do personagem, ó que legal, a gente tem ele aqui na frente, numa silhueta super escura. E a gente tem ali atrás, ó, tem a silhueta da porta. Só que a luz que entra na porta faz um recortezinho aqui, ó, no cara, ó. Inclusive aqui também, ó. O próprio berço aqui flutuante, por ser mais escuro, ele também ganha uma silhueta bem legal em relação à porta. Aqui eu já estou entrando na questão de silhueta, então eu estou misturando um pouquinho overlap e silhueta. A gente pode até colocar aqui isso. Então dentro da estrutura a gente tem aí questão também de silhueta, né? Porque é o que a gente tem do personagem que a gente está identificando aqui, né? Ele tem uma silhueta em relação ao cenário, né? Isso ajuda a trazer ele para frente, e os outros objetos também, né? Então essa silhueta a gente também poderia chamar aqui de shape, né? Eu estou misturando um pouquinho, mas as coisas têm a ver, elas como se conversam, tá? Então o shape geral da forma, tá? O shape é a forma, a silhueta a gente está vendo esse contorno, como que ele se comporta, né? Então as coisas têm a ver aí. Então a gente começou aqui a pensar na nossa estrutura, já vimos aí que tem essa questão de uma silhueta, né, que a gente possa recortar aqui do nosso personagem, separar ele do fundo, os outros elementos também têm silhuetas, né? Então a gente já viu aqui esse começo de construção. A gente tem um segundo ponto que a gente poderia trazer, esse ponto ele sempre está, ele está desde o começo, não é necessariamente que a gente faz a estrutura para depois pensar nele. Mas ele está envolvido em todas as etapas,
que é a composição. A gente falou isso numa Masterclass, né? Então a gente tem a composição da nossa cena. Então o que é essa composição? Esse cara vai ficar mais para cá ou esse cara poderia ficar mais para cá? Esse cara, de repente, ele poderia ocupar uma área maior da cena. Por que ele ocuparia mais espaço aí do frame e não menos espaço como ele está ocupando? E se de repente ele ocupasse um pedacinho aqui só dessa cena? Faria sentido ele estar nesse cenário? Ou a gente acabaria tendo um espaço muito grande? Então tem várias questões para a gente ver. Nessas outras cenas aqui em cima, a gente vê isso acontecendo, né? Então a gente tem existe uma composição de cena, existe aqui até um overlap do outro personagem. A gente tem aqui áreas de respiro, ó, em relação aos dois, né? Então tudo isso é planejado, não acontece ao acaso, né? Assim como essa outra cena que eu mostrei aqui, esse terceiro frame, né, do bebezinho, do berço ali, ele na silhueta, também é uma composição planejada. Essa imagem do meio também é uma composição, né? Um elemento central, tem uma projeção de luz. Depois eu vou fazer numa próxima Masterclass, eu quero fazer uma análise de luz, da mesma forma como a gente está fazendo aqui. Então tem uma luz aqui acontecendo, tem aqui um elemento mais escuro, tem um elemento mais claro. Então tudo isso está ajudando a compor a cena, a contar a nossa história. Sempre que a gente está fazendo isso, estamos contando histórias, né? Então a composição da cena é isso, né? Mais para cá, mais para lá, mais alto, mais baixo e assim por diante, tá? Deixa eu ver onde que eu fiz aqui em cima mesmo. Não, embaixo. Tá. Então a composição é o elemento que faz a gente pensar em como as coisas estão acontecendo naquela cena. Lembra que eu comentei já isso? A gente pode brincar de uma forma muito fácil com a câmera de um celular, né? De um smartphone. Você tem lá a sua câmera, você pode brincar de compor os objetos na sua mesa, o enquadramento da sua sala, você pode sair na rua e o enquadramento de uma árvore, tudo isso tem a ver com composição. Então eu diria que a forma mais rápida da gente aplicar e começar a testar, né, que é a fotografia. E hoje a fotografia está realmente na nossa mão, né? Tá bem mais fácil do que antes, tá bom? Então esses estudos são bem positivos aí. Então a gente tem a composição de uma cena acontecendo, certo? Então já pensamos numa estrutura juntamente com essa composição. O próximo passo que a gente pode dar uma analisada, aí eu vou voltar a transparência aqui, fazer uma cópia lá para cima, que é, por exemplo, Image Adjustments Black and White, ok, que é a questão de, a gente já falou, é um dos caras mais famosos da pintura. 3 aqui, valor tonal, que está dentro do universo da luz e sombra. Eu vou escrever aqui, eu não estou na minha Cintiq, eu estou na minha tablet, e aí a letra sai daquele jeito, mas tudo bem. Então o valor tonal, que tem a ver com a nossa luz e sombra, é mais um elemento para a gente começar a analisar. Então a gente já pensou na silhueta e agora a gente começa a ver que, primeiro, da onde está vindo o direcionamento de luz, né? É isso que a gente tem que pensar no nosso objeto. Essa luz, ela está vindo, a luz principal, a gente já começa a pensar, não tem uma luz só nessa cena, né? Então a gente consegue perceber que dentro do universo Star Wars e dentro do que está acontecendo nessa cena, a gente percebe que ele está num ambiente aberto, tá? Então o ambiente aberto, vou trazer aqui a gente vai ter em algum lugar o sol, certo? Iluminando. E se é aberto, a gente tem aqui, ó, a atmosfera, aqui a API, também mandando luz, certo? Então a gente já tem que pensar aqui, então tá, qual que é o nosso, da onde está vindo o sol? Esse sol está vindo bem lateral, né? Porque a gente vê que ele pega em áreas muito superiores
mais, um pouco mais pro lado, ó. Chega já projetar uma sombra para cá, né? Aqui, ó, área de luz. A gente tem aqui esses elementos recebendo luz. Então tá bem lateral, tá? A gente vê por aqui, ó, esse plano todo tá voltado para a luz, assim como aqui também tem. Já como vai dando recortes legais na nossa cena, tá? Aí o restante de luz tá vindo, a gente não consegue identificar 100%, mas são luzes que estão vindo da atmosfera. Senão a gente teria o que acontece nessa cena aqui, um breu geral aí, né? Uma área super escura, porque a gente tem basicamente um ponto de luz vindo aqui pela porta, algum rebatimento que isso gera, mas o restante não tem mais luz nenhuma, tá? Aqui a gente tem uma fonte de luz principal que está vindo aqui, e a gente tem o elemento ambiente suavizando as sombras, tá? Então o ambiente sempre, luz ambiente sempre tem essa questão de também ajudar na suavização das sombras. Então são essas áreas que a gente consegue visualizar aí, né, do personagem. Então, o segundo ponto de luz, ó, o outro aqui também. Mais uma luzinha aqui, ó, bem lateralzinho, tá? E o ambiente de novo, ele ajuda aqui também a dar um reforço dessa galera não ficar tão na penumbra aqui por baixo. Até porque também passa luz por aqui, né? Um pouquinho pelo tecido, então acaba suavizando um pouco dessa área, tá bom? Então a gente já pensou na nossa luz, e aí consequentemente a nossa luz gera valores tonais, né? Que são aqueles caras vou tirar um pouquinho aqui. Então a gente tem, a gente tem aí uma escala tonal de áreas mais escuras para áreas mais claras, sendo que a gente quase nessa sequência aqui a gente praticamente não tem, ó, se eu pegar o mais claro aqui, ele ainda é quase branco, mas não é branco, e é bem pouco elemento. Isso é uma coisa legal também de analisar em valor tonal e luz e sombra. Existe uma tendência de a gente estar muito preso nos contrastes mais claros, tá? A gente muitas vezes mete luz na cena e tem medo de botar sombra, ou o contrário, às vezes a gente deixa cenas muito escuras. Então eu sempre aconselho, falei isso na Masterclass de valor tonal, a gente deixa esses extremos reservados para o branco e o preto, para quando a gente precise ali dar uma acentuada, tá? Então aqui a gente tem áreas bem escuras, onde a gente tem o preto bem presente, silhueta do objeto preta, sombras aqui bem escuronas, pretas, embaixo do pescoço, ó. Esse cara aqui é preto, aqui é um cinza mais escuro. Ó, tem alguns elementos que trazem essa informação pra gente, mas o restante são valores, né? Então vai do preto e começa a clarear, assim como, vamos mudar a cor aqui, as áreas brancas também são, ou quase brancas, né? A gente viu que não é 100% branco, são mais pontuais, olha só. Tô ainda misturando algumas que talvez nem seja tanto. Olha só. Olha o que tem de muito claro ou de muito escuro. É pouca coisa. O restante é um mar de tons de cinza, tá? Que tá nessa área central aqui. Então já a gente consegue falar, putz, olha só, eu não preciso meter tanta luz na minha cena que eu consigo deixar ela interessante. Ou o contrário, não preciso colocar tanta sombra. Isso sempre vai, pessoal, da intenção do que vocês querem fazer. Mas aqui a gente está vendo que, por exemplo, eu não preciso meter um super alto contraste, né? A maioria das coisas está no meio tom e eu tenho elementos em ambos os extremos aí de claro e escuro pontuando para ter um contraste legal. Belezinha? Então a gente já falou aqui da luz e sombra. E aí, é claro, né, a luz e sombra a gente poderia construir aí as nossas cenas, né? Então ela já vira o nosso elemento de estudo, ó.
Esse aqui ele é bem escuro. Eu já conseguiria levar para o estudo, como a gente está quebrando em partes aqui o que a gente está estudando, fica mais fácil a forma do estudo também. A gente não tem que pensar tudo ao mesmo tempo agora, a gente pode ir pensando em partes ou fazendo estudos que nos auxiliem a pensar em partes. Não precisamos pensar no todo, senão a gente fica louco, ainda mais quando a gente está muitas vezes num processo mais inicial de estudo. Beleza? Então, vou meter aqui um mais claro também. Esqueçam a forma que eu gerei, tá? Vou fazer uma forma mais interessante aí. Tem esse cara aqui um pouco mais, um pouquinho mais ainda. Tem uns elementos que eles ajudam, né, a trazer uma informação bem interessante. Tá? Então vamos lá, esboçando os valores da nossa cena. Beleza? E aí mais um estudo que a gente pode fazer aqui, como 4. São as cores. Também falamos já numa determinada masterclass. E aí, vamos dar uma escondidinha nessa galerinha. Vou de novo aqui uma copiazinha dele lá para cima. E aí eu trouxe até aqui para a gente dar uma pensadinha no nosso amigo círculo cromático. Esse círculo cromático ele é legal porque aqui no centro a gente tem as primárias, consequentemente a mistura de uma primária com a outra gera uma secundária. Então esses triângulos são cores secundárias e aí ele aponta primária, secundária e aí é óbvio, uma mistura das duas vira uma terciária, tá? Então esse é um dos círculos cromáticos que a gente pode utilizar. E aí vamos fazer uma análise disso, né? Então vamos brincar aqui de pensar um pouquinho na paleta de cor, tá? Então o que eu consigo bater o olho e quase que de cara visualizar? Eu tenho, a gente vai ter que dominar isso aqui, vai ter que controlar isso, né? Eu vou colocar aqui um azul quente e um azul que é mais frio e um laranja que é mais quente. Eu consigo ver que a cena ela tem muitos tons quentes, alguns tons quentes, inclusive na roupa, um pouquinho na luz, e tons frios. Tá? Então essa cena ela é basicamente elementos do ambiente todo mais frio e elementos aonde tem fontes de luz um pouco mais quentes, onde tem a luz um pouco mais evidente, mais quente. E se a gente olhar essa paleta, tudo bem, a gente tem nuances de cores no meio do caminho, mas é quase que isso. Laranjinha, 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 um pouquinho para amarelo e azuis cinzentos mais no frio. Só que é claro, se eu botar esse azul, você fala, não, tem nada a ver. Tirando aqui no capacete dele, que tem um azul um pouquinho mais evidente, a gente já fala o porquê, o restante não. Então a gente tem que pegar o nosso azul e tirar a saturação dele. E aí a gente começa a ver que a cena tem elementos assim, acinzentados frios. Já na luz, em alguns pontos sim, a gente tem áreas um pouco mais sem brilho ali, mas como geralmente está vinculado à luz, a gente começa a ter um ganhozinho em saturação, porque a luz está passando. E é claro, a gente pode puxar um pouquinho aqui para um vermelhinho, né? Tem, como eu falei, ó, tem nuances a mais, assim como, ó, que legal, aqui tem uma área onde a luz passa um pouco por esse, ela não está vindo nesse sentido, mas ela passa um pouco por esse tecido, e olha o que ela faz aqui, ela gera um cinza um pouco mais quente. Então ali naquela parede, a gente vai ter um cinza um pouco mais quente.
Mas a cena como um todo está trabalhando dentro desse universo. Tá? Vai ter um pouquinho de amarelo? Tem um pinguinho ali, um pouco mais quente. Vai ter, mas são pequenos nuances, tá? Aqui a gente meio que define a nossa paleta. A roupa dele tem uma coisa, um tom meio rubro ali, né? Um vermelho, uma mistura meio escura ali, né? Ele tem uma coisa meio assim. Mas é pontual e tá ainda dentro, aqui tá próximo da escolha de cor da paleta. Chega umas horas que toda essa mistura para mim lembra até um certo violeta aqui. Tá indo nesse quente e frio, esses cinzas, para mim tem hora que eles lembram violeta. Mas a gente viu que a paleta de cor ela é reduzida, tá? A gente tem basicamente dois elementos principais aí de cor que são complementares, são cores opostas aí no nosso ciclo. Então a gente já com isso consegue ver como que de repente a gente poderia construir as cores da cena. Aí é claro, vai juntar com o valor, vai juntando tudo, né? Mas a gente consegue ver que tem caminhos aqui. Provavelmente eu estou ignorando um pouco escuro, né? Então teria que trazer elementos mais escuros, tanto nas áreas mais quentes quanto mais frias. Tem umas areazinhas lá atrás que são bem aqui na silhueta dele. Tem um quentinho, vai ter essas paradas aqui de todo. O cara por si só é mais escuro mesmo. Olha que legal o preto aqui com transparência, ele fica meio azulado por causa do fundo, né? Aí vai ter uns vermelhos aí em umas áreas. Vai ter uns azuis aí de reflexo. Vai ter umas luzes pra cá, que a gente teria que misturar um pouquinho melhor, luzinha aqui de cima também. E a gente vai conduzindo dessa forma, tá? Claro que o que eu tô fazendo tá pobre ali, né? Não tô com essa preocupação a essa altura aqui. Eu quero só demonstrar para vocês elementos que a gente pode ir pensando aí para as nossas pinturas, tá? Então a gente tem mais ou menos isso aqui de paleta de cor. O último elemento, que na verdade a gente poderia fechar já na cor, mas que dá para a gente complementar, é um pouquinho 4.5, que são os materiais. É um quinto elemento aí. Um quinto elemento ou Star Wars, hein? Ah, piadinha. Então a gente tem os materiais, que aí a gente entra nessa questão. Pô, esse capacete, originalmente, ele é super reflexivo, mas no calor da batalha, ele vai perdendo o brilho, né? Ele vai tendo outras camadas de informação. Mas aqui tem uma coisa mais reflexiva, porque a gente vê um pouco dessa ideia do reflexo ambiente, do céu e tudo mais nele. Aqui também tem um pouco. Aqui, a princípio, para mim não parece ser tão reflexivo, mas pode ser que seja o mesmo material. Esse aqui já é um material mais fosco, né? Ele já não pega tanto reflexo como isso, né? Esses outros a gente não consegue talvez avaliar tanto. O que a gente tem aqui é a ideia de que esse tecido é translúcido, então ele está passando luz, né? As paredes não, né? As paredes elas vão pegar um rebatimento ou foco de luz ou sombra, não tem muito além disso, não tem reflexo, por exemplo, porque é um material tipo concreto ou algo similar, não é reflexivo, né? Então não tem brilhinhos, né? A gente vai meter brilhinho nas paredes. E basicamente é isso que a gente tem na cena. Então os materiais, o que mais chama atenção é o capacete, que ele tem essa relação mais luminosa, mais metálica, mais brilhante, pelo menos em algumas áreas. E aí isso aqui a gente resumiu aí um estudo de pensamento, de entender o que está acontecendo numa cena. Falamos da estrutura, silhueta, do shape, das formas, a composição da cena, como que vai funcionar a luz e sombra, essa luz e sombra gera qual valor tonal, temos nossa paleta de cor misturada com o valor tonal para construir os volumes,
e os materiais ali identificados, caso haja essa necessidade de especificar eles. E mais o overlap ali, né? Que é a sobreposição dos elementos numa cena. É isso, pessoal. Então a gente fez aqui hoje um estudo, uma análise aí de um frame de um filme. Poderíamos fazer como ilustração, aliás, podemos fazer de diversas formas, tá? Ah, mas não ficou bonito. Não, não é para ficar bonito. Eu estou analisando uma cena, né? Eu estou analisando e tentando entender. Agora, se eu quiser partir daqui para uma reprodução, esse estudo que a gente fez aqui, esses estudos, né? Eles vão conduzir a minha reprodução de uma forma muito mais fácil. Porque eu eu já parei para pensar algumas coisas de silhueta, de contraste, de claro, escuro, cor. Ou seja, na hora que eu estiver construindo, o fato de eu ter feito essa análise com certeza vai me ajudar a ter um resultado melhor se eu quiser, mesmo que eu faça somente de observação. Então vale muito a pena esse tipo de estudo, para a gente não ficar sempre só nas reproduções ou ficar meio perdido. Então vocês podem pegar, aqui eu fiz uma análise de todos os elementos que compõem a cena, mas vocês poderiam quebrar isso em pares, falar assim, eu vou estudar só o valor tonal dessa cena, eu quero entender o que está acontecendo em valor tonal, e aí estudo o valor tonal. Ou quero entender, nossa, eu adorei essas cores, por que elas são legais? Vou lá dissecar as cores, eu comparo com o círculo cromático e começo a ver se faz sentido, começo a achar uma explicação para falar, putz, agora eu entendi, eu posso agora aplicar numa cena minha. Lembra sempre que tudo que a gente estuda, a gente precisa aplicar. Tá certo, galera? Então é isso, fechamos a Masterclass de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixem isso nos comentários das redes sociais, YouTube, Facebook, whatever, deixem os comentários o que vocês acharam e também indiquem conteúdos que vocês queiram ver, o que você está querendo aprender aí, que você está com tanta dificuldade dentro desse universo da ilustração digital. Põe aí que eu respondo e a gente vai se falando. Beleza, galera? A gente se vê aí na próxima Masterclass.